capítulo 2 de Tito, versículo 11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Fecha teus olhos. Ó Deus, mais uma vez aqui nos encontramos nesse ambiente favorável, nesta casa de oração. Abrimos os nossos ouvidos espirituais, abrimos a nossa mente, que o Senhor possa falar poderosamente no nosso coração. E a certeza disso, Pai, é que quando findar, meu Pai, esta palavra, que haja em nós uma disposição para mudar, Senhor, para receber a palavra do Senhor sobre as nossas vidas e que ela possa nos fazer pessoas melhores e diferentes. Eu quero agradecer desde já por esta bela palavra. Tu tens liberdade, fala pelo Teu Espírito, Pai, que nós estamos aqui querendo Te ouvir, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre esta graça do Senhor. Todos nós temos um discurso pronto quando falamos sobre graça. Você fala graça, você vem com a palavra, o que é graça? Favor e merecido. Todos nós temos esse discurso, aprendemos quando nos aproximamos de uma igreja evangélica, de que o Senhor trabalha por meio da graça, que é um favor que eu e você não merecíamos, mas agora, pelo Senhor, nós passamos a ser herdeiros, co-herdeiros em Cristo. Mas a graça, ela não se limita somente a esse favor imerecido. A graça é muito mais do que um discurso pronto. Se tem uma das coisas que o inimigo tenta fazer, é nos distanciar da graça. É nos fazer viver preso ainda aos rudimentos da lei, às fábulas, porque a partir do momento que você não encontra a graça, você não consegue entender quem é Jesus. Você não consegue entender o plano do Senhor pela sua vida. Então, graça não é só esse discurso pronto. Graça vai muito mais além. Eu separei esse discurso hoje, esse estudo, esta pregação, em 3 perguntas. A primeira, qual é a definição verdadeira de graça? Um evangelho que Paulo pregou tanto, que é conhecido como o apóstolo da graça, alguém que por vezes vai contra os rudimentos da lei, aos fariseus, aos judeus, fazendo-nos entender que Jesus é muito mais do que qualquer rudimento de lei. Nós não estamos falando aqui sobre religião, sobre costume. Nós estamos aqui falando sobre um Senhor, sobre um Jesus que vai muito mais além do que qualquer rudimento, do que qualquer ensino, de que qualquer costume. Então a primeira pergunta é: o que significa de verdade esta graça? A segunda é: como eu recebo esta graça? Porque a graça, ela se manifestou, ela se tornou conhecida a todos os homens, mas nem todos os homens se aproveitam desta graça. Nem todos os homens, eles passam a usufruir esta graça. Alguns acabam rejeitando. E a terceira pergunta é: o que a graça produz em mim? O que esta graça produz em você? O que esta graça produz na igreja? Essa palavra graça, ela vem do grego, que ela chega até nós pela versão, a tradução para o grego, e ela tem o significado esse que todos nós conhecemos, que ela é o favor imerecido, aquilo que eu e você não merecíamos. Mas eu disse que ela vai muito mais além, porque ela acaba sendo um atributo de Deus. A graça é um atributo
de Deus, é a própria essência de Deus. A graça se manifestou, agora nós estamos vivendo a dispensação da graça, a era da igreja, mas a graça, esse favor de Deus, ele já vem desde o início da Bíblia. No hebraico, esta palavra significa bondade, significa amor leal, significa misericórdia. E Deus sempre se demonstrou assim ao homem, à humanidade. Por exemplo, hoje você está aqui por causa da bondade do Senhor, por causa da misericórdia do Senhor. Não é por aquilo que você fez. Não é porque você, é isso que eu quero, não. Você está aqui porque um dia essa graça se manifestou, essa bondade de Deus se manifestou até você e transportou você para um outro nível. A graça tem poder de fazer isso. Então a graça, além de ser esse favor imerecido, ela é um atributo de Deus. Ela faz parte do caráter de Deus demonstrado ao homem. Você sabe que o homem, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Deus, o desejo de Deus foi sempre ter o contato com o homem. A vontade de Deus foi sempre se relacionar com o homem. Quando Deus não acha Adão no encontro, no local onde eles se relacionavam todos os dias, ele sabia muito bem que Adão tinha pecado, mas qual era a preocupação agora de Deus? É que Adão não estava naquele lugar. Deus sabe muito bem, e Deus abomina o pecado, mas Deus sabe como tratar o pecador. Já libero para você que entrou aqui hoje, mas pastor, eu fiz isso, fiz aquilo, não tem problema. Hoje, se você tiver um encontro com Ele, a graça alcança você. Ela tira você de todas as condenações, de todos os seus pecados, de tudo aquilo que você tem cometido. Então essa graça, ela vem em favor do homem. Temos um problema muito sério ao receber esta graça. Por que não vivemos plenamente esta graça? Por causa do merecimento. Nós crescemos aprendendo que para conquistar alguma coisa temos que merecer. Você pega os seus filhos, quando eles estão estudando, e você diz para eles o seguinte: se você passar de ano, você vai receber um presente. Se você for uma pessoa boa, tratar bem as pessoas, ter educação com as pessoas na rua, você vai receber um presente. Você cresce, você vai para trabalhar numa empresa, e você precisa, para você ganhar, você tem o seu salário, mas vai ganhar um dinheiro a mais se você fizer por onde? E aí você precisa trabalhar em cima de metas. E aí você acaba merecendo um dinheiro a mais por causa que você bateu a meta. Então nós temos dificuldade de entender esta graça. Porque a graça, ela não alcança você por aquilo que você fez, por aquilo que você é, ou por aquilo que você vai fazer. A graça alcança você por causa de Deus. Por causa do amor de Deus, que é totalmente incondicional. Nós temos dificuldade de entender isso, quer ver? Se eu falo que o fulano entrou aqui na igreja e agora aceitou Jesus, a primeira coisa que nós fazemos é duvidar. Um dia desse conversamos aqui na escola dominical sobre o nosso ex-governador Sérgio Cabral, que fez tantas coisas e surgiu dúvida aqui se esse homem ele pode ser salvo, se ele aceitou Jesus de verdade ou não, se são só comentários. Mas no fundo, por que surgiu esta dúvida na igreja? Porque nós ainda achamos que é por mérito. Ele roubou muito, ele fez tanta coisa, ele roubou da saúde, da educação. Ele não merece. A graça, ela veio justamente para alcançar essas pessoas. A graça um dia te alcançou. Quem era você há um tempo atrás? Eu nunca fiz isso. De repente, se você estivesse no lugar dele, você ia ter feito pior. A facilidade, aquele dinheiro, os esquemas, de repente ia te corromper, sem você perceber. Quando você fosse ver, você já estava muito mais rico do que ele. Mas eu agradeço a Deus que a graça não é por causa disso.
não é porque o homem fez, o homem deixou de fazer. É porque o amor de Deus vai muito mais além do que aquilo que você fez ou deixou de fazer. É porque ele relatou: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça vem justamente sobre isso, sobre essas pessoas. Tem muita gente que se aproxima da igreja. Você conhece alguém assim? Ou você é uma pessoa assim? E ela frequenta a igreja há 5 anos. E ela se acha uma pessoa boa. Ela fala: eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre trabalhei, eu sempre agi da melhor maneira. A graça tem dificuldade de alcançar esta pessoa. Porque essa pessoa acha que é pelo mérito, pelo aquilo que ela fez. Eu sou melhor do que o fulano porque eu não fiz aquilo que o fulano fez. Todos nós pecamos e estávamos totalmente destituídos desta graça de Deus. É a palavra que diz isso. Então não é por merecimento, mas ela também não alcança todos. Então, como eu posso receber esta graça de Deus? É a segunda pergunta. Como eu posso receber esta graça? Eu recebo esta graça a partir de um arrependimento sincero. A primeira coisa que eu preciso entender é a condição de quem eu sou. A condição do que eu fiz. Ser sincero, arrependimento é mudar, é mudança, é transformação. E a primeira coisa que Deus pede para trabalhar na sua vida através dessa graça é que haja um arrependimento. É que você entenda: Senhor, eu não sou digno. Eu não deveria nem estar aqui, Senhor, mas eu me arrependo de tudo que eu fiz, de tudo aquilo que eu cometi, e hoje, Senhor, eu quero viver esta graça, eu quero viver esta vida nova sobre a minha vida. A primeira coisa, eu preciso me arrepender de verdade. A segunda, eu preciso entender o plano de salvação. Já parou para pensar na cruz? O significado da cruz? Por que Jesus, ele não veio a esta terra e morreu dormindo? Não seria legal isso? Seria. Ele precisa morrer, então ele infartou, dormindo, e Jesus morreu. Seria uma história mais bela, não seria? Jesus morreu, vamos lá enterrar Jesus. Do que uma história toda que começa a partir de um julgamento falso, de um julgamento que vai contra a própria lei dos judeus, que pegam Jesus pela madrugada, não querendo atiçar as grandes multidões que seguiam Jesus. Um julgamento abaixo de mentira. Jesus, ele sofreu na carne, sofreu no sentimento, porque uma semana antes as pessoas estavam declarando: Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. E uma semana depois, Jesus estava ouvindo os insultos, as mentiras, dizendo que ele era um mentiroso, dizendo que ele deveria morrer. Soltaram Barrabás e deixaram Jesus preso. Então a segunda coisa que eu preciso entender para receber esta graça é que o sacrifício do Senhor na cruz, ele é suficiente para que eu encontre esta graça. E a terceira é eu entender que ele ressuscitou. A maior dificuldade depois que os apóstolos foram pregando o evangelho, já não eram mais com os fariseus, agora era com os saduceus. Porque os saduceus não acreditavam em salvação em relação à pessoa ressuscitar. Não, isso não existe. Morreu, acabou. E para que você entenda esta graça, você precisa compreender que ele morreu, mas que ele ressuscitou. Ele está vivo aqui hoje, independente de qualquer coisa, pelo seu Espírito, o Senhor está vivo. E quando você começa a ler a Epístola aos Hebreus, você começa a entender a diferença do sacrifício dele para os outros sacrifícios. Porque o escritor aos Hebreus, ele deixa bem claro que não precisamos de mais nenhum sacrifício. O sacrifício dele foi eterno. A propiciação. Ele arrumou um meio de introduzir você mais uma vez. E que meio foi esse? É pela graça. Hoje você está aqui introduzido mais uma vez pela graça do Senhor para manter um relacionamento com o Senhor. O Senhor te trouxe aqui hoje para te fazer pensar.
para te fazer refletir. Eu estou vivendo esta graça, como o apóstolo Paulo estava dizendo a Tito, olha, esta graça se manifestou, ela ensina você, Tito. Ela vai fazer você caminhar, Tito, porque a dificuldade vai ser grande. A luta do seu chamado, Tito, vai ser grande. Mas uma vez que você vive pela graça, você vai ver que todas as coisas, ela vai cooperar para o bem daqueles que amam ao Senhor. Porque em todas as coisas existe um propósito. Então, a graça, ela vem para isso. E quais são os benefícios desta graça? É aqui que entra a mensagem propriamente dita, algo que Deus revelou ao meu coração, algo que Deus ministrou ao meu coração e me fez pensar na minha vida. A primeira coisa, como eu posso viver intensamente esta graça? Como eu posso, o que ela pode produzir em mim? Porque, irmão, eu não posso dizer do Evangelho se não houve em mim uma mudança. Aí que está, irmão, nós nos acostumamos nesse ambiente, mas não mudamos. Alguém chega ao ponto de dizer que eu nasci assim, a minha família é toda assim. Nós somos assim, nós somos esquentados mesmo. É sempre os barraqueiros que sofrem, né? Nós somos barraqueiros. Falou comigo, falou com meu filho, vou lá na escola. Arrumo um problema com todo mundo. No meu filho, faz comigo, mas não faz com meus filhos. Tem alguém assim aqui? Tem não. Só lá em São Paulo, no meu irmão, né? Lá naquela área. Aqui não tem, aqui todo mundo. Mas aí você vai entender agora que a graça vem para transformar você. A primeira coisa, você precisa entender que a graça, ela vai atrás de você. Ela não vai atrás de coisas. No sábado eu estava lá em Camboatá e o culto começou a rolar e Deus ministrou algo no meu coração e eu peguei um carregador de uma pessoa lá e fiz uma ilustração. Quando você está com o celular e o celular está acabando a bateria, qual é o sentimento que você tem? Desespero. Meu Deus, eu vou morrer. Ué, meu celular está acabando 10%. Meu Deus, eu preciso achar uma tomada. Eu estou carregador, eu preciso achar uma tomada urgentemente. A minha vida está por 10%. Porque você hoje sai de casa, mas não pode esquecer o celular. Esquece a carteira, esquece o dinheiro. Mas celular, você não pode. E aí Deus ministrou meu coração que Deus, Ele age de uma maneira completamente diferente. Você precisa pegar a tomada, pegar o carregador e ir de encontro à tomada. Deus não, Deus é a tomada que vai de encontro a você. Ele olha para você e vê como você está acabando, que você está precisando de uma carga, e Ele não espera você ir, Ele vai ao teu encontro. Jesus falou, não foste vós que escolhestes a mim. Eu escolhi vocês primeiro. E eu designei você, eu projetei você para uma grande obra. A graça está procurando você hoje, porque ela quer levantar você. Ela quer alcançar você, ela quer acender você. Ela quer que você fique com a bateria lá. Sabe o que eu acho interessante? O celular, você chega em casa e já tem um costume. Você não olha nem quantos % tem, você já carrega. Você já está se prevenindo. Vai que falta luz de madrugada aí, já estou carregando aqui. Já vai no automático. Por que você não faz isso na oração? Cara, vou chegar aqui e vou fazer isso na oração. Já que, eu não sei quantos % eu tenho não. Mas já que eu estou aqui, vou... No automático. Porque a primeira coisa quando você chega em casa é carregar o celular. Mentira ou verdade? Pode falar, irmão. Aqui é hora de falar. É a primeira coisa... Gabi, tu faz isso? Faz, né? Às vezes não, sei que faz. Né? Você já caça uma tomada, já pega o carregador e vai ligar. Por que a gente não faz isso na oração? Na leitura da palavra, eu li de manhã, mas vou ler à noite. Carregador, às vezes você precisa carregar o telefone 2, 3 vezes. E por que a gente não faz isso? É porque você não teve o entendimento, irmão,
que a graça, ela procura você. Hoje eu queria que você entendesse como viver intensamente a busca. O Senhor falou para aquela mulher: estou à procura dos verdadeiros adoradores. Ele não espera você tomar iniciativa, porque Ele sabe que você é homem. Se dependesse de você, irmão, estaríamos mortos. Ninguém estaria aqui mais, ninguém. Mas eu glorifico a Deus, que Deus é tão bom, irmão, que Ele segura na nossa mão, Ele não permite que o justo se fique prostrado. Ele ama você até o ponto de ir atrás de você. Ele percorre por você, Ele sabe onde você está. E ainda que você tente fugir, Ele está lá já te esperando. Que isso, pastor? Tá. Lembra de Elias? Está fazendo o que aqui, Elias? Quando Elias chega lá, irmão, para ele poder... Deus já estava lá esperando ele, porque Deus falou assim: não, eu preciso reanimar o meu filho. Eu sei para onde está indo, e quando ele chegar lá, eu já estarei lá esperando ele. Fecha teus olhos e levanta a mão direita, profeticamente, entenda que a graça está procurando você aqui hoje. A graça está à procura de você. O maior interessado em que você seja bem sucedido, em que você seja feliz, não é você, mas é aquele que te criou. Ele tem interesse em que sua vida seja bem-aventurada. A graça intensa na nossa vida, ela muda você até o ponto de tirar você do medo da morte para viver uma vida plena. Uma vida abundante. Seja sincero, responda para você. Você está vivendo ou sobrevivendo? Você vive em Deus uma nova vida, ou você está sobrevivendo e convivendo com o velho homem ainda? Porque não houve uma mudança. Responda para você. O que é essa vida abundante prometida por Ele? É uma quantidade excessiva, superior de alguma coisa necessário. A vida abundante não é no céu, já começa aqui na terra. Vou repetir isso, hein? A vida abundante, meu amigo Lacerda, não é lá na glória, faz parte. Mas Jesus veio e pregou o evangelho do reino, é chegado até vocês o reino de Deus. Não é comida, não é bebida, é paz, alegria, gozo no Espírito Santo. Então eu já posso viver uma vida abundante aqui hoje. Eu tenho falta de dinheiro, eu tenho falta de casa, eu tenho falta, mas eu não tenho falta de Deus. A vida dele é abundante. É a vida dele, porque não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Então é abundante sobre a minha vida. É pleno, é a plenitude de Deus sobre a minha vida. Você tem um pensamento errado, achando que plenitude de Deus é dinheiro, é casa, é carro. Isso faz parte, isso são coisas da terra. Pensar nas coisas que são do alto, onde traça, ferrugem, não vai destruir. João 10:10. O ladrão veio somente para matar, roubar, destruir, vírgula. Mas eu, olha só que lindo, irmão. Mas eu vim para que você tenha vida. Pô, consigo vibrar ainda com esse versículo. Eu vim para que você tenha vida, e vida em abundância. Vida plena. Eu não vim só para trazer uma vida. Você não precisa sobreviver, irmão. Você pode viver e viver abundantemente. O Senhor é suficiente para encher você, para fazer superar. Ele supera as suas expectativas. Então por que eu estou sobrevivendo? Porque eu não recebi a graça. Eu não recebi o favor, estou achando que é por mérito. Tem gente que fala: não consegui isso por causa disso, aquilo outro. Não, calma. Talvez você nunca consiga isso, nunca. Mas a vida abundante já se manifestou. Aquele que vivia... Pensa numa coisa, eu ouvi alguma coisa sobre você, Israel. Eu vi uma coisa de você ontem. E a pessoa falou de você, e ela disse depois assim, com alegria, a sua conduta hoje, a sua trajetória. E a pessoa disse assim:
eu estava vendo o ponto dele morrer, né? A gente olhava para o Israel e via que daqui a pouco ele ia morrer. Eu estou tão feliz que eu vejo o Israel hoje assim, tal. Eu falei até para a pessoa, ele pregou terça-feira, puxa, que bênção. Aí eu falei para a pessoa assim, é porque ele encontrou a vida. E hoje ele está vivendo uma vida abundante. Pode ter falta em muitas coisas sobre a tua vida, né, Israel? Mas você está vivendo uma vida abundante, plena. Levanta a tua mão, fecha teus olhos. Você não precisa sobreviver, irmão. A vida se manifestou, a graça se manifestou para fazer você viver uma vida abundante nele. Ele vai vir sobre a tua vida e te fazer e olhar e pensar diferente, porque a vida de Deus foi transferida para você. É algo abundante, é algo pleno, é algo completo, e você pode desfrutar. A graça de Deus, quando ela se manifesta, irmão, ela faz algo lindo. O que ela faz quando você resolve viver ela? Ela livra você dos traumas. A graça tira de você os traumas. Sério, pastor? Sério. Todos nós temos algum trauma, algo desagradável, uma experiência emocional que carregamos. E você sabe que, segundo alguns especialistas, essa marca ela dura para sempre. A pessoa vai maquiando os traumas, ela é aconselhada a fazer outra coisa por causa de um trauma que ela viveu, de um trauma que ela carrega. Eu acho lindo que quando a graça se manifesta sobre a nossa vida, a primeira coisa que ela faz é curar você do trauma. É tirar você dos traumas da sua vida. Marcos capítulo 2 diz que introduziram um homem pelo telhado. O lugar estava cheio, Jesus estava pregando. Eu acredito que algumas pessoas se levantavam, diziam, eu aqui, eu ali e tal. E eu aqui, de repente, Jesus pregando e vê que desce um homem no leito. Jesus olhou. O que aquele homem queria, irmãos? Andar. Aquele homem queria andar. E o que Jesus falou para ele? Perdoados estão os teus pecados. O que adianta fazer aquele homem andar e ele continuar com trauma? Aquele homem, isso era dos judeus, atribuiu toda a ruindade da sua família, pecado da sua família, por isso ele era daquele jeito, era o que acreditavam os homens. E as pessoas daquela época tinham traumas. Você é assim por causa disso, isso vai criando trauma dentro da pessoa. Jesus olhou e falou assim, não, eu vou me manifestar, a primeira coisa que eu quero fazer é tirar o trauma dele. Por que adianta fazer aquele homem caminhar e aquele homem continuar traumatizado? Sabe, irmãos, eu aprendo que toda pessoa traumatizada, ela causa traumas em outras pessoas. Pega isso. Você está gerando vida na outra pessoa ou não? Se não, é porque você é traumatizado e está traumatizando outros. Por isso Jesus falou, aquele homem ia sair de lá e ia jogar na cara de todo mundo que estava andando. Não é, meu pastor? Aqui, estou andando. Vocês falaram de mim, da minha família. Aqui, estou andando, ó. Chupa essa manga. Jesus falou, não, eu preciso primeiro curar o trauma desse homem. E Jesus conhece, Ele sabe quem é você. E quando aquele homem desce e fala assim, filho, teus pecados estão perdoados. Estou fazendo uma nova história primeiro dentro de você. Na tua mente, no teu coração. Para quando você andar, você não vai ferir ninguém. Que o teu milagre não vai ferir ninguém, ele vai simplesmente gerar vida. Levanta a tua mão direita, fecha os teus olhos. Não sei quais são os traumas que você tem carregado. Quais foram as experiências emocionais que ficou grudado em você, mas o Senhor manda te dizer hoje que a graça, ela cura os teus traumas. Ela tira você, ela limpa, ela liberta você. Ela faz você uma nova pessoa. Ela limpa totalmente você. O homem que estava endemoniado há tantos anos,
recebe a libertação e diz para Jesus: eu quero seguir o Senhor. Não tenho nada mais lá, minha família não pôde fazer nada, ninguém pôde fazer nada, então eu quero seguir o Senhor. Jesus falou: não, filho, tu foi liberto de traumas, pode voltar para a tua família, pode voltar para a tua casa, volta para lá, não precisa me seguir aqui junto comigo não. Vai lá, volta para a tua família, porque o que o Senhor tem prazer em fazer é tirar você dos traumas. A primeira coisa não é mudar as suas vestes, não, isso faz parte de um processo. A sua maneira de falar também. Mas a primeira coisa que o Senhor quer é colocar a mão dele dentro de você, chamado graça, e tirar o trauma de você, dizendo: olha, você não é mais um traumatizado, você é uma pessoa livre. Essa graça, irmão, ela faz você ficar livre do passado e te projeta para o amanhã. Você sabe que o ser humano ele vive mais no passado do que no presente e no futuro. A gente sempre se pega, quando você não tem nada para fazer, está parado, você sempre se pega pensando no quê? Nas coisas que passaram. A tua mente às vezes volta a 10, 20, 30 anos. E você fica, né? Os mais antigos, quando gostam de conversar, eles conversam tantas coisas do passado, né? Irmã Cecília. Quando conversa com a irmã Cecília, ela fica lembrando as coisas do passado, quando ela era nova, quando ela cantava lá no... Olha essa parte, né? Não, mas tem que falar, porque às vezes as pessoas não veem a sua alegria quando canta aqui, né? Ela cantava no pagode, tinha um grupo de pagode, era a única branquinha que tinha no meio do grupo do pagode, né? E aí quando ela vem aqui, por que ela não pode dançar? Por que ela não pode expressar alegria? Continua assim. A graça faz isso. Ela liberta você do passado e faz entender um futuro. Existe um futuro para você. Sabe por que às vezes você não recebe esta graça do Senhor? Porque o vinho novo não pode ser derramado em odres velhos. Enquanto você for um odre velho, você não prova um vinho novo, irmão. O vinho novo, ele vem justamente sobre odres novos. Isaías 43 vai falar que o Senhor Jesus, ele tem um pensamento do amanhã. Eis que faço nova todas as coisas. Levanta a mão direita. A graça hoje está tirando você do passado. Não importa o que você fez, não importa qual foi a tua trajetória até chegar aqui. A graça não te pergunta isso. Quem faz isso é o diabo. Quem fica pensando no ontem, no que você fez, é o acusador. A graça não. A graça diz assim: a partir de hoje, meu filho, eu faço coisas novas na tua vida. A partir de hoje, eu demonstro o meu poder sobre a tua vida. E eu farei que você perceba que ainda tem uma obra na sua vida. Sai do passado, irmão. Fica preso no passado não. Passou, acabou. Deus tem me ensinado muito isso. Eu estou num processo, aprendendo. Eu conversei com uma pessoa e alguém disse para mim assim: meu presbítero, cara, tu era da Assembleia, tu era mais duro. Irmão da Assembleia, né? Tu era da Assembleia, tu era mais duro. Alguém conversou com você e você falou isso para ele, você beijou, abraçou. Falei: cara, ele já estava quebrado. Para que eu ia quebrar mais ele? Ele já estava totalmente... E aí a única coisa que eu fiz foi chorar com ele e orar com ele, cara. Eu lancei uma palavra sobre a vida dele, cara. Não acabou ainda. Não terminou. Você está vivo. Palavra que foi utilizada para Israel. Ainda há esperança para Israel. Pronto. Vai, irmão. Vai, não peque mais. Vai firme. O Senhor continua com você. Ele falou: poxa, antigamente eu falei: é porque agora eu estou amadurecendo. Eu estou entendendo que eu também preciso disso. E que é a graça. Quem sou eu para convencer alguém? Quem sou eu? A graça fez dele livre. Ele errou, mas agora eu falei para ele: irmão, passou, acabou. A gente pode voltar lá atrás, irmão? Pode? Se pudesse, seria muito bom, não seria? Voltar lá atrás e consertar? Se você pudesse, se tivesse hoje o pedido, um gênio da lâmpada. Brincadeira, né, irmão? Mas se Jesus falasse: volta lá atrás e conserta alguma coisa que você fez, que você pudesse fazer diferente.
Cara, eu ia ficar umas 2 horas pensando de tanta coisa que eu fiz que eu precisava. Falei, qual que é a prioridade aqui? Que eu fiz tanta coisa, Jesus. Só uma mesmo, tem certeza? Não pode ser algumas. Mas Jesus não te dá essa opção, porque Ele não faz você ficar preso no passado. Se tem uma coisa que Jesus tem, é a habilidade de fazer algo novo. Para cada dia de vergonha, Ele tem dupla honra. Sabe o que é isso? Filho, fica parado nesse negócio não, sai daí. Aonde? E outra coisa, se tem uma coisa que Deus tem, anota isso. Habilidade de fazer aonde, no lugar, aonde foi lugar de humilhação, ali naquele lugar vai ser lugar de exaltação. Ali aonde foi um lugar ali do pecado, dos erros, vai ser o lugar onde as pessoas vão olhar e ver que foi uma obra, só uma obra de Deus que pôde mudar a sua vida. Jesus tem habilidade para fazer isso. Então eu libero sobre a tua vida hoje, irmão. O passado já foi, acabou. Você não pode voltar, não precisa ficar se remoendo. Ah, mas eu fiz isso, já foi, passou, irmão. É hora de fazer coisa nova, é hora de embarcar em coisas novas. Senhor, eu sei que Tu tem um plano para mim, eu sei que Tu tem um projeto para mim, e eu vou de cabeça nesse projeto. Eu quero viver intensamente esta graça, porque eu sei que coisa nova ainda tem para a minha vida. Se tem uma coisa que a graça ela tem uma especialidade em fazer, irmão, é reestruturar você. O que é reestruturar a sua vida? É criar novas bases, novos alicerces. Todos nós, até aqueles que foram criados no Evangelho, a gente vem cheio de base, cheio de estrutura. E a gente quer que Deus construa o palácio dele em cima da nossa base, da nossa estrutura. Se tem uma coisa que ele tem e ele precisa fazer, é reestruturar você. Tirar as bases da mentira e colocar as bases dele. Porque Ele não quer que você seja um castelo com alicerce ruim. Ele reestrutura. A base traz uma nova vida para você por completo. Ela muda você a ponto de você se firmar de tal maneira que aconteça o que acontecer. Você sabe discernir que homem é homem, que Deus é Deus. Em Deus eu estou firmado. E Ele disse isso. Bem-aventurado é aquele que firma a sua casa sobre a rocha. Vem chuva, vem vento, vem tudo, mas ele permanece ali. Mas tem gente que também tem casa que edifica sobre a areia, irmão. Mora um tempinho lá, mas quando vem as tempestades, as lutas, elas vão cair. Então nessa noite, levanta a mão direita, porque pode estar doendo o processo na sua vida, porque estão quebrando os alicerces. Porque o alicerce do Senhor precisa alcançar você. Ele quer que você seja um edifício, Ele quer que você seja alguém que cresça, mas no alicerce dEle, nas bases dEle. Não é aquilo que você trouxe lá do mundo, aquilo que você acha que é certo e que é errado. Não, é naquilo que Ele tem, que Ele projetou para você. Pode, Ezequiel, esses ossos, olha que lindo, se pergunte isso para mim. Ele não precisava nem acabar de perguntar, eu já falar, claro que não. Primeiro, os ossos não estavam em ordem. Como juntar aquilo tudo ali? Segundo, sequíssimos. Não dá. Mas o homem começa a alcançar a graça de Deus e fala, pode, Ezequiel? Tu sabes, Senhor. Tu sabes, quando de repente Deus começa a reestruturar aqueles ossos. Cada osso no seu lugar. Porque se tem uma coisa que Deus tem, facilidade de colocar as coisas no lugar. Eu não consigo, você não consegue, mas deixa com Ele. Ele tem poder de reestruturar, Ele começa a colocar no lugar. E aqueles ossos sequíssimos agora reestruturados se transformam num grande exército.
Talvez aquilo que está seco na sua vida vai se transformar num grande exército ao chegada da graça de Deus. Quando a graça de Deus chegar, ela vai colocar tudo no lugar. É na tua família, é na tua vida espiritual, não sei. Estou liberando uma palavra para você. Se a graça chegar, ela vai estruturar você. Pastor, não tem mais jeito. Acredito que não. Também vou falar para você que não tem mais jeito. Mas os impossíveis dos homens não é impossível para Deus. Quando a graça chega, ela coloca no lugar a estrutura. E é isso que eu quero liberar sobre a tua vida hoje. A graça de Deus, ela te faz ser grato. Quando você vive intensamente essa graça, você aprende a ter gratidão. Reconhecimento por uma pessoa, né, por algo que lhe fez, um benefício. Você sabe o que é isso porque você não gosta, como eu, de pessoas ingratas. Você faz algo para uma pessoa e daqui a pouco a pessoa retribui com ingratidão. Por isso o Senhor nos alertou: quando você faz, não espere receber em troca. Porque Ele sabe muito bem que o homem é complicado, nós somos ingratos. Mas quando você recebe a graça, irmão, você tem que entender uma coisa. Ah, eu estou aqui, mas o Senhor não fez ainda. Ah, o Senhor não sei o que. Você tem que entender uma coisa. Você precisa ser grato. Porque você já está no lucro aqui, irmão. Tu já está no lucro. Se você parar e pensar, aonde você deveria estar numa hora dessa? Aonde alguém que andou com você ainda está uma hora dessa? A sua família, que deveria estar numa situação, está em outra hoje. Você já vai agradecer a Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado. E acima de tudo, irmão, porque você já entendeu que você é uma pessoa passageira aqui nessa terra. Não espere chegar no céu. Não espere. Já viva o céu aqui na terra. Saudade de um lugar que eu nunca fui é porque eu almejo, eu desejo. Irmão, nós somos terrenos. E Deus quer mudar isso hoje. A graça muda isso. Você está aqui hoje, você pensa: ah, eu preciso disso, preciso daquilo. Você não sabe o dia de amanhã. Você não sabe, porque Deus não te fez para ser eterno aqui nesta terra. Ele colocou dentro de você um espírito. E esse espírito volta para Ele, esse espírito é eterno. Mas você só está de passagem aqui. Como disse Salomão, a vida é um sopro. Você não sabe. Ele alerta muito em Eclesiastes, ele fala: quanto a esta peleja, em relação a esta peleja, não há vitoriosos, porque a coisa é rápida. Um conhecido seu, que você conversava com ele um dia desse, ele foi, você não sabe de que morreu, não descobriram, foi embora. E aí? O que fazer? É porque você está muito na terra, irmão. Porque você vai entender uma coisa que eu entendi quando eu era criança e fui no enterro e li, e perguntei a uma pessoa: o que quer dizer isso? E ela pôde dizer para mim: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Falei: que negócio é isso? Então não morre a pessoa, não, cara, aqui é só o corpo, só a matéria. Isso aqui daqui a pouco tu vê um tempo, só tem só os ossinhos, mas tem uma outra parte que estava nele, que permanece vivo. Então a graça te faz ser grato. Colossenses capítulo 3, verso 15, fala sobre que a paz do Senhor, ela seja o árbitro, o juiz em você. E que você tenha sempre um espírito de agradecimento. Por isso a oração, irmão, a conversa de Deus, ela não pode faltar o agradecimento. Mas às vezes, a gente põe ele na parede. Põe ele na parede. Olha, Jesus, se o Senhor não fizer... Alguém disse para mim essa semana, segunda ou no final de domingo, eu estabeleci um prazo para Deus. Falei: Senhor, esse prazo aqui. Falei: cara, tem isso? Dei 6 meses. Falei: rapaz, não sabia disso não. Onde está escrito isso aí? Que eu vou fazer isso também. Vou dar 6 meses para ele. Deus, é 6 meses que eu quero para o Senhor fazer esse negócio aqui. 6 meses que eu dou para o Senhor.
Eu entendo, irmão, que a gratidão, uma pessoa que recebe a graça, ela passa a ser uma pessoa agradecida. Para de reclamar, irmão, das coisas que ainda não aconteceram, talvez nunca vão acontecer. Eu não saio liberando aqui coisa não, sabe por quê? Porque eu não sei. O que eu libero é a palavra para você. Agora eu vou falar para você, vai ser, não, de repente você nunca vai ter uma casa própria. E daí? Você não vai ser crente por causa disso? De repente você nunca vai ter um carro. E daí? Mas o que eu quero hoje liberar para você é que você precisa agradecer por aquilo que você já tem. A graça sobre a tua vida. Por favor, você está aqui hoje, irmão, mas tu é selado, irmão. Percebeu isso não? Tu está aqui hoje, mas o maligno não pode te tocar. Tu está aqui hoje, irmão, mas você é menina dos olhos do Senhor. Você é propriedade particular. Ele escolheu você primeiro, Ele designou você. Então você está aqui hoje no lucro, na vantagem, só de estar aqui hoje. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas o melhor lugar para estar é esse lugar. Valoriza isso, irmão, seja grato. Senhor, eu ainda não o alcancei, mas eu não louvo o Senhor pelas bênçãos alcançadas que vou alcançar. Eu louvo o Senhor por aquilo que o Senhor é, e o Senhor é o Salvador da minha vida. O Senhor é o libertador, o Senhor é o meu resgatador. Obrigado por isso, Senhor. Talvez eu nunca tenha uma casa própria, mas a minha morada é o Senhor. Eu já moro no Senhor. Talvez eu nunca vou ter um carro para me levar, mas pela revelação eu sou levado de um lado e para o outro pela palavra. Eu vou nas asas da águia, Senhor, porque a tua palavra, o Senhor me permite isso. A graça te faz agradecer por isso. 9h. Termino aqui. A graça te faz sentir prazer em Deus e não um sentimento de obrigação. Se você tem um outro sentimento a não ser o prazer, alguma coisa está errada. Eu estou aqui porque minha mãe é crente, meu pai é crente, eu não tenho para onde ir. Tem alguma coisa de errado. Eu estou aqui porque eu gosto do ambiente. Eu vou dar o serviço lá na igreja hoje, porque senão o pastor vai reclamar. Eu preciso ir lá hoje na reunião do grupo, porque senão o líder vai reclamar. A graça não te faz sentir obrigação, peso por nada. É um contentamento. Um sentimento de alegria exagerado. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, esse versículo é lindo, verso 22. A versão NVI, ele diz: no íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei do Senhor. Me quebrou quando eu li esse texto. No íntimo do meu ser, eu tenho prazer na lei do Senhor. Eu tenho prazer nas coisas de Deus. Aonde, Paulo? No íntimo do meu ser, lá na profundidade do meu ser. Alguma coisa agradece. Não existe nada melhor do que estar diante de Deus. A graça te faz entender, irmão, que não é peso você estar aqui. Eu vou te dar um conselho, desculpa eu falar isso. Não venha obrigado para a igreja. Não venha com esse sentimento para a igreja, porque você vai entrar e você vai ter bloqueio, você vai se fechar. Se não acabar 9h, você vai querer ir embora, você vai falar que o pregador está demorando. Você vai falar que o irmão fulano de tal desafinou. Agora, quando você tem prazer no Senhor, quando você chegar no portão do ministério Palavras de Vida, você vai falar: cara, há uns anos atrás eu estava no bar. Há uns anos atrás eu estava usando drogas. Alguns anos atrás eu estava me prostituindo. Alguns anos atrás eu não tinha expectativa nenhuma. Eu não tinha esperança nenhuma. Eu pensava que minha vida já tinha acabado. Mas quando eu venho aqui,
e eu vejo meus irmãos, eu entro em comunhão com os meus irmãos, eu começo a louvar o Senhor, me dá uma alegria aqui dentro. Um sentimento tão bom, que eu digo, Senhor, não quero sair. Não vou me apressar a sair da tua presença, porque essa graça é tão bom, ela inunda o meu ser, Pai. É um prazer, é uma coisa tão boa, tão agradável. Ele utiliza o esposo e esposa, noivo, noiva. O esposo, minha esposa está aí? Estou casado? Espera aí, vou lembrar. 16 anos. Ninguém fala isso para ela, hein? Por favor, não façam intrigas. Ah, é? Aí tu me quebra, Michel. 16 anos. E não tem essa história de... já acabou, passou. Troca por outro. Casamento é algo... é um compromisso que a pessoa tem. E dentro do casamento, hoje eu posso falar, agora eu vou ficar bonito na foto. Cada vez que passa... Cada vez que passa, meu amor, eu te amo mais e mais. É uma alegria estar com você. Não, corta não. Vou cortar eu, hein? É uma alegria estar com você. Eu tenho um prazer de estar em casa, de sair, de estar com você. Consertei. E é isso que Deus quer. Estou 20 anos na presença de Deus. Cara, o hoje tem que ser mais intenso do que o ontem, irmão. Muitos casamentos acabam por causa que não vive mais essa intensidade. Na hora de chegar e falar assim, vai dormir na casa da avó, meu irmão, hoje. Na casa do avô. Tem a facilidade que meu pai mora embaixo, né? Vai, mete o pé para a casa do seu avô. Vá lá ficar no seu avô. Por quê? É o prazer, é a vontade que você tem de estar com a pessoa. Mas passaram 16 anos. Tem gente aqui casado, aqui ó, quantos anos? Só 36. Que banho em cima de mim, glória a Deus. Que banho, só 36. Amando muito ainda, né, irmão? Toda hora. Glória a Deus. Aí, ali, irmão, filmou ele ali, toda hora, tá vendo? Não enjoa, não tem esse negócio de enjoar, é o prazer de estar com a pessoa, e é isso que você tem que ter em Deus. Cara, eu estou indo para a igreja, não é mais um culto, é o culto, é o encontro, é o momento que eu tenho, que eu vou me derramar diante do Senhor, eu vou exaltar. Sabe, Deus falou uma vez comigo, numa ministração minha, mas falou comigo, sobre desperdiçar tempo. Desperdiçamos tempo com Deus. Desperdiçamos? Claro que desperdiçamos. Quando você não quer se relacionar, quando você não usufrui esta graça. E sempre trago a história da comida, porque comida você entende. É a mesma coisa de você ir na churrascaria, no rodízio, e não comer nada. Ora, passa para lá, passa para cá e você não... É a mesma coisa quando você desperdiça tempo com Deus. Mas levanta a tua mão direita, estou terminando aqui. O Senhor manda dizer para você que Ele ainda procura por pessoas que têm prazer de estar em sua presença. Que ainda tem alegria de se relacionar com Ele. Antigamente orávamos 1 hora, 2 horas, hoje não tem mais palavras, 5 minutos acabou o relacionamento. Alguma coisa está errada, irmão. Isso não é certo, alguma coisa está errada. Antigamente, não é porque você evoluiu, não, alguma coisa está errada. Se ontem você ficava 1 hora, hoje você precisa ficar 2. A coisa é mais intensa, é um relacionamento mais profundo. E a graça te faz, não é por obrigação, mas é por prazer, é alegria de estar na presença dEle. Eu queria que você levantasse nesse momento. Eu quero orar por esta palavra.
maravilhosa casa. A luz brilhou